Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Torres, eu tenho 21 anos. Esse aqui é meu primeiro vídeo na internet, nunca criei conteúdo antes. Acho que vai ser uma ideia legal começar a fazer uns vídeos, primeiramente aqui no YouTube, eventualmente se eu tomar gosto, talvez eu comece a fazer pro Instagram e pro TikTok também, ou talvez outra plataforma também. E mais ou menos o objetivo desse canal aqui é ter algumas conversas legais com quem quer que vá assistir os vídeos, abordar acontecimentos do dia a dia, assim, e algumas questões de forma positiva, né? Porque eu vejo que grande parte da minha geração, principalmente os homens da minha geração, tem bastante dificuldade em se encontrar. Assim, eu enxergo que as pessoas mais ou menos da minha idade estão bem perdidas, assim, tanto em descobrir quem elas são e o espaço delas no contexto geral. Então acho que vai ser bem interessante, assim, a gente junto nessa e descobrindo qual que é o nosso papel, nos melhorando, né, nessa jornada de desenvolvimento pessoal de forma espiritualizada, para a gente evoluir tanto fisicamente, como mentalmente, como espiritualmente, e a gente ser pessoas melhores. Eu vou me introduzir aqui rapidinho, só para começar esse canal. Atualmente estou com 21 anos, como eu falei no começo. Esse ano, 2026, eu faço 22. Vou dar um resumo breve aqui da minha vida. Em 2022, eu me formei na escola e eu tava bem na vibe de programador, sabe? Eu tava fazendo um curso de Java e JavaScript, então eu tava bem ansioso, bem empolgado para terminar a escola logo e começar essa empreitada de começar a procurar emprego na área e, enfim, trabalhar nessa área, trabalhar de casa, ganhar bem e tudo mais. Eu tava com esse sonho na cabeça, né? Mas aí minha mãe me convenceu, filho, mesmo que tu queira seguir nessa área, faz o vestibular, faz o Enem. E eu já estava de olho num curso para fazer, uma graduação para fazer em Ciências Atuariais. E aí eu falei, tá, vou fazer, se eu passar, legal, né? Gosto bastante dessa área aí de Ciências Atuariais. Provavelmente tu que tá assistindo não sabe o que é, mas eu vou fazer um vídeo, provavelmente vou fazer um vídeo separado explicando o que é o curso, o que é a área, assim. Acho que vai ser bem legal, assim, tem muita gente que pode vir a se interessar. Acabei fazendo o Enem e o vestibular ali. O Enem eu fiz no final de 22, o vestibular eu fiz no começo de 23. E passei em segundo lugar, né? E eu tava com aquela ideia de, se eu passar, eu vou fazer faculdade, se eu não passar, eu continuo nessa pira de querer ser programador, né? No fim das contas, não fiz nenhum nem outro, né? Porque eu fui chamado para servir no Exército em 2023, e mesmo que eu já tivesse tido até me matriculado na faculdade, aqui na URGS, eles não se importaram, me chamaram igual. Não sei se foi um azar ou uma sorte, mas fazia 34 anos que ninguém que se alistasse em Viamão, que é era onde eu morava na época, ninguém que se alistasse lá servia, fazia 34 anos isso. E justamente no meu ano começaram a servir. Então eu fui chamado para servir em Cruz Alta, cerca de 400 quilômetros de Viamão. Então bastante longe, assim. Acho que eles ratearam na minha, assim. Então isso eu fui, acho que se não me engano foi dia 22 de fevereiro de 2023, eu parti no ônibus do Exército para ir servir. Fiquei 10 meses e meio lá. Então saí na metade de janeiro de 2024, isso. A minha experiência no Exército foi bem interessante, foi um pouco radical também, né? Então, porque era uma coisa completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha feito. Então tem aquele primeiro mês ali que tu fica internato, que tu não sai do quartel, tu não come nada que não seja feito no quartel, tu faz tudo é quartel. 7 dias na semana é atividade, é instrução, ordem unida, né? Marcha e tudo mais. Aí ao final desse um mês de internato, a gente tem ali o campo básico, que a gente passou uma semana numa floresta, num lugar meio bizarro, assim, para fazer essa imersão, assim, onde eu tinha uma média de marchar uns 20 quilômetros por dia. Era bem intenso, assim, fazia várias atividades de localização, de uso de bússola, de primeiros socorros, de manutenção de fuzil e tudo mais. Então, foi bem interessante. Comi bastante coisa bem estranha. Comi casca de ovo, casca de abacaxi. Tomei chá de umas plantas nada a ver. Tomei sopa de cabeça de galinha. Então, foi uma experiência. Depois desse primeiro período, a gente começa
tirar serviço, né? A gente começa a tirar serviço de guarda, de plantão, tudo mais. Também tive instruções de tiro, dei muito tiro, mas no geral, assim, o que mais me marcou foi a intensidade do trabalho. Eu tinha uma média de 80 horas de trabalho semanal, isso sendo os 5 expedientes dos dias úteis da semana, mais 2 serviços de 24 horas. Foi um ano que exigiu bastante da minha saúde física, sabe? Mas no geral, eu enxergo essa experiência que eu tive como sendo muito positiva. Aprendi bastante em vários aspectos da vida, né? Eu trabalhei na seção de informática, então eu trabalhava com montagem de computador, com configuração de impressora, com design de site, né? Como eu já tinha um pouco de experiência, como eu disse que eu fiz o curso, né? Eu fiz um site para assessoria jurídica da unidade. Então foi bem legal, assim. E eu acho que eu consegui ter um desempenho bem bom, porque dos 200 recrutas que serviram comigo, eu fui o que conseguiu ganhar a condecoração de praça mais distinta. Considerando que normalmente o efetivo das turmas é bem grande, é uma medalha consideravelmente difícil de conseguir. Entendeu? E eu acho que... Opa, apagou aqui atrás o meu cenário. Ó, agora sim. É uma medalha particularmente difícil de conseguir, né? Dado o tamanho do efetivo normalmente. E eu tenho bastante orgulho dessa minha conquista, porque mostra que apesar das adversidades eu consegui lidar bem com tudo. Quem serviu sabe o quão difícil é passar um ano sem tomar nenhuma punição no exército, porque qualquer coisa que tu faz é um crime lá dentro. Mas no fim das contas deu tudo certo. Eu sou muito feliz assim que eu fui, sabe? Que eu tive coragem e fui, não tentei arranjar desculpa para não ir, né? Claro que tem pessoas que realmente não vão se dar bem lá, mas eu recomendo, sabe? Se tu tá meio... não sabe muito o que fazer da vida, não sabe muito, tá meio perdido, recomendo muito se tu tiver a oportunidade de servir, porque é uma experiência muito difícil, mas é uma experiência que enriquece muito a alma. Eu acho que é um passo muito importante nessa jornada de se tornar um homem. Terminando meu tempo lá no exército, em janeiro de 2024, eu fiquei uns meses sem fazer nada, assim, varzeando, para dar uma relaxada, né? Porque eu trabalhei bastante. E aí, efetivamente, comecei minha faculdade, acho que foi em abril de 2024, acho que foi, começou a faculdade. A minha vida realmente começou a tomar um rumo diferente em junho de 2025, quando eu tive um problema muito grave no coração. Na época eu tinha 20 anos, né? 20 anos com problema no coração é foda, né? Resumo, eu peguei um vírus e por algum motivo, em vez de eu contrair esse vírus e ficar com uma gripe, sabe? Esse vírus ele foi pro coração e meu coração começou a inflar, não sei direito, inchar. Cara, começou a ficar todo errado. Em algum vídeo separado eu conto detalhe a detalhe isso que aconteceu comigo. Mas para ser mais rápido aqui, ligeiro, eu quase morri. Tá? Cheguei bem perto de morrer. Isso mudou um pouco a visão que eu tinha da vida. Isso me levou a tomar algumas decisões diferentes, a querer fazer algumas coisas que eu não queria fazer antes, dar importância para algumas coisas que eu não dava importância antes. Infelizmente, eu, como sendo teimosa, acabei precisando desse susto aí para me tocar de algumas coisas. E uma delas é que eu não estava contente, cara. Eu não estava muito satisfeito com o rumo que minha vida estava tomando, eu não estava conseguindo evoluir efetivamente nos pontos que eu julgava ser importantes na minha vida. Eu não estava conseguindo evoluir meu físico. E efetivamente treinar sério, agora eu tô começando agora. Enfim, essa experiência que eu tive de quase morte por causa do meu problema no coração mudou bastante a minha mentalidade. E eu acho que sempre tentando ter essa visão de enxergar o ponto positivo das coisas, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu comecei a notar o quão eu tava desperdiçando o meu tempo com coisas fúteis. Com Instagram, com relacionamentos que não tinham sentido, sabe? Acho que foi uma etapa bem importante para o meu amadurecimento. Um dos objetivos principais de eu estar criando esse canal aqui no YouTube é para meio que me forçar, né? Nessa jornada de criar conteúdo, eu acabo me motivando também a transformar 2026 no melhor ano da minha vida. Então eu quero realmente fazer com que esse ano seja um divisor de águas, sabe?
que o Felipe de antes dos 26 e que o Felipe de depois dos 26 sejam duas pessoas completamente diferentes, porque mesmo só com 21 anos eu já acho que eu desperdicei bastante tempo da minha vida, que eu poderia estar dando valor às coisas que importam mais. O vídeo é basicamente isso, é realmente só para eu me apresentar. Eu criei um canal também de jogos, sabe? Para quando eu tiver à toa e tiver a fim de jogar, gravar alguma coisa e postar lá, né? Porque aí eu já ataco de todos os pontos, né? Quem gosta de ver coisa de desenvolvimento pessoal, mas não gosta de ver de jogo, ou quem gosta de ver de jogo e não gosta de ver sobre tipo de coisa, ou quem gosta de ver os dois. Então, eu vou deixar na descrição o link para esse canal que eu criei para postar jogos. Eu ainda não postei nada, provavelmente na data de lançamento desse vídeo, eu ainda não postei nada lá naquele canal, porque ele é focado num jogo que ainda não lançou. Então, bizarro. Aí quando o jogo lançar, aí vai começar esse vídeo lá, tá? Basicamente é isso, é um vídeo bem simples assim, eu não tenho experiência nenhuma gravando vídeo, então deve ter ficado um pouco ruim, mas eu tentei deixar a qualidade o máximo possível, comprei uma iluminação legal aqui, comprei um tripé legalzinho, um fone, acho que tá bom a qualidade do áudio. Depois eu vou dar uma olhada, se precisar editar eu vou editar. Baixei uns programas de edição ali também, para dar uma brincada, para eu começar a aprender, porque eu realmente quero fazer com que isso dê certo, sabe? Porque eu acho que vai ser uma etapa bem legal, vai ser um progresso bem legal, e se eu conseguir construir uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, de se tornar uma pessoa melhor, de ser um homem melhor para uma sociedade doente, né, que a gente vive atualmente. Acho que vai ser bem legal. Sei que talvez seja bem desinteressante esse vídeo, né, porque é simplesmente eu falando um monte de abobrinha aqui, mas eu posso afirmar para vocês que em seguida eu vou começar a postar uns vídeos bem mais interessantes, tratando de assuntos do dia a dia e sempre que possível tentando trazer um pouco essa ideia de positividade, sabe? É isso que eu quero trazer. Eu quero trazer um pouco de luz para o contexto que a gente está inserido atualmente, que a gente enxerga hoje em dia tanta notícia ruim, sabe? Ao redor do mundo. Não só no Brasil. O Brasil a gente sabe que tá uma merda. Mas ultimamente a gente vê umas notícias tão absurdas ao redor do mundo, sabe? Pessoas tão ruins. E aí eu fico pensando, cara, o que sobra pra gente, né, cara? O que sobra pra nós, cidadãos comuns, que não temos poder de influência nenhum. Então, eventualmente eu quero me tornar alguém relevante o suficiente para conseguir influenciar a vida das pessoas de forma positiva. Muito obrigado, até a próxima.